Que o Espírito da Verdade possa nos guiar em toda a verdade, no entendimento da palavra de Deus, que é a verdade. Aqui em Mateus capítulo 12, versículo 46, eu vou estar lendo com vocês e juntamente com vocês vamos compreender essa palavra. A mãe e os irmãos de Jesus. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que estás no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E essa palavra me trouxe uma reflexão, porque Jesus, naquele momento, ele não quis humilhar os seus familiares. Ele não quis humilhar a sua mãe, os seus irmãos e a sua irmã. Jesus queria mostrar para aquele povo que estava ali naquele momento, naquela reunião, o qual ele falava, que os parentes deles, os familiares deles, são todos aqueles que obedecem, aqui diz, aqueles que obedecem, ou seja, faz a vontade de meu Pai, que estás no céu. Então, os parentes de Jesus, verdadeiramente, são aqueles que faz a vontade de Deus. Aí você se pergunta, por que Jesus falou aquilo com sua mãe? Ela não fazia vontade? Sim, ele sabia da fé da sua mãe e dos seus irmãos. Mas aquele povo que estava ali, muitos deles não eram judeus, eram povos de outras cidades, de outras regiões. E tinha pessoas que não eram judeu ali no meio. Então Jesus quis ensinar para aquele povo que não era apenas os seus familiares, aqueles que eram do sangue, aqueles que eram da linhagem, mas todo aquele que obedecem ao Pai Celestial. Aí eu estou aqui falando contigo neste momento, você que muitas das vezes é filho de um pastor, filho de uma pastora, você que é filho de um bispo, de um apóstolo, você que faz parte da família de alguém que tem algum tipo de cargo eclesiástico. Infelizmente você pode até achar que pelo fato de você ser parente, ou você nascer no berço evangélico, você faz parte da família de Deus. E o próprio Jesus está falando aqui que aquele que faz parte da família dele são aqueles que obedecem os mandamentos dele. Não é porque eu ou você ouvimos um tempo e desobedecemos que permanecemos familiar de Deus, fazendo parte da família de Deus. Porque só faz parte da família de Deus aqueles que obedecem. E como é que você vai obedecer se você não conhece? Tem muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, os pensamentos de Deus. Mas pela humildade da pessoa, pelo fato dela não conhecer, ela se humilha, pedindo misericórdia a Deus, por não saber os pensamentos de Deus, e Deus olha para ela. Tem uma parte na Bíblia que fala que uma mulher vinha atrás de Jesus gritando: Senhor, tenha misericórdia da minha filha, porque ela cai e eu não consigo mais fazer nada, me ajuda. E Jesus olhou para ela e disse: não posso tirar a comida dos filhos e dar aos cachorrinhos. E aquela mulher, ela olhou para Jesus e disse: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E Jesus olhou para ela e disse: seja conforme a sua fé.
A fé daquela mulher salvou aquele filho dela, aquele parente dela. Naquele momento, Jesus demonstrou que aquela mulher ela não fazia parte do povo de Deus. Mas pela humildade dela, em reconhecer que ela não merecia, mas ela precisava. E é o que está faltando no mundo nesse tempo. Muitas das vezes nós estamos, por fato de conhecer a Bíblia ou nascermos no lar evangélico, achamos que merecemos o céu, merecemos as bênçãos de Deus, merecemos tanta coisa. E na verdade é pela misericórdia. Aquela mulher reconheceu que ela não merecia, mas ela precisava. E é isso que Deus quer da gente. Ele quer humildade. Ele sabe que nós somos pecadores. Ele sabe que nós somos falhos. Ele sabe que nós erramos. Ele sabe do nosso passado. Jesus sabe de tudo. Mas Ele quer essa posição nossa. Eu sei que não mereço, mas eu preciso. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Me ajude a sair dessa situação em qual estou, que eu não consigo. É isso que Deus quer. E fomos fazer parte da família de Deus. Porque quando Jesus falou que ele não tem como ele pegar a comida dos filhos e dar aos cachorrinhos, aqueles que não fazem parte da família, é exatamente isso. Deus, Ele quer nos abençoar, mas Ele quer de nós a humildade para reconhecer que nós erramos, tanto fazendo tantas coisas que desagrada a Ele, e reconhecemos que não somos merecedores, mas nós precisamos, e Ele quer que clamamos a Ele. E Jesus, quando fala aqui que aqueles que são seus parentes, quando ele fala aquele que é minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, esses são os parentes dele, são aqueles que obedecem. Muitas das vezes você não tem força para obedecer, para seguir, mas peça a Deus, em nome de Jesus. Não é pelo fato de você conhecer a Bíblia que você está salvo, mas é pela obediência. Então a palavra de Deus nesse momento é essa. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai, que estás no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, esses são os meus parentes. Esses são a minha família. A família de Jesus são aqueles que obedecem os mandamentos de Deus. E para obedecermos, temos que buscar a ler, a meditar, a buscar e se humilhar como aquela mulher. Eu sei, Senhor, que não mereço. Eu como das migalhas que caem dos seus filhos. Mas eu preciso. É esses que Deus quer. Porque Deus abate os orgulhosos, mas Ele exalta os humildes. Deus, Ele rejeita as pessoas orgulhosas, soberbas, mas Ele dá graça aos humildes. Então fica com essa palavra de fé e esperança. Não fique enganado ou enganada pelo fato de pertencer a uma família que serve o Evangelho, ou pelo fato de ter servido a Deus um tempo, e por conhecer que você faz parte da família de Deus. Que Deus